Uma boa noite a todos. Quem está feliz, diga eu. Nem todo mundo está feliz? Quem está feliz, diga eu. Falando esbanhando as complexidades. Hoje nós iremos falar de família. Nós iremos falar sobre família. Você sabia que você é um milagre de Deus? Amém? Amém. Nós somos um milagre de Deus por estar aqui nessa noite. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, lá no Evangelho de João, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2? Capítulo 2. Amém? Amém. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, diante da Tua presença, com a nossa Bíblia aberta, para que possamos ouvir a Tua voz. Amém. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aqui em João 2, capítulo de 1 a 4, tem um subtítulo que fala assim: as bodas em Caná na Galileia. Aqui aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Esse primeiro milagre de Jesus não foi a cura de uma pessoa física, não foi a cura de um cego, de um aleijado, não foi a cura de uma pessoa que estava para morrer ou ressuscitar alguém, mas foi uma cura em um momento oportuno, foi um milagre em um momento oportuno, que nós vamos ver no decorrer dessa leitura. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegado a minha hora. Então nós vimos aqui que Jesus compareceu, foi convidado a uma festa de casamento. E nós sabemos que casamento e família estão sob o ataque. Estão sob o ataque. A maior crise do mundo hoje não é econômica ou política, é crise da família. E esse ataque é para tornar indefinível a marca. A família sempre foi o alvo preferido do inimigo, mas Deus deseja, mas Deus seja louvado. A família também é alvo perfeito de Jesus. Ele é muito mais poderoso. Ou seja, nós sabemos que o inimigo, ele tem um alvo fundamental nas famílias, porque ele sabe, se ele conseguir entrar na família, conseguir desavença familiar, ele sabe que não só dois casais, só marido e esposa sofrem, mas também filhos, sogro, sogra, cunhados, amigos mais chegados. Faz um ataque, faz um abrangimento geral nessa situação. Mas Deus também está por trás disso aí. Deus é maior do que qualquer ataque do inimigo na vida do casal. Então, quantas vezes o inimigo chegou no meu lar, tentando atacar, e eu ouvi algumas vezes Valdeci se queixando que só estaria comigo por causa das crianças, mas quando as crianças crescessem, ela voava. Mas Deus foi maior do que o inimigo na minha vida, no meu lar e na minha família. Assim como também pode ser maior na sua família, no seu lar, nos seus filhos, em todas as pessoas que são ao seu redor, porque Deus é maior do que os ataques do inimigo. Mas aqui também fala o seguinte:
Jesus começou o seu ministério numa pequena vila durante uma festa de casamento. Vamos ler essa história. Essa é a história de um milagre num casamento. Antes de realizar qualquer outro milagre, Jesus realizou aquele milagre no casamento. Porque o casamento é uma instituição divina. Casamento naquela época durava semanas. Está falando que durava uma semana. E na terça-feira faltou o vinho. Na terça-feira, logo no início da festa, faltou o vinho. E Maria chegou até Jesus e falou: olha, eu acho que ela chegou baixinho, perto de Jesus, quase cochichando, e falou: olha, faltou o vinho. E Jesus falou: mulher, que tem eu contigo? Mas até uma resposta assim meia dura. Eu acho que dá a entender que Jesus não fazia a vontade de Maria, mas Jesus fazia a vontade de quem? Do Pai. E ali nós vimos aí que Maria chegou para os servos e falou: olha, faz tudo que ele mandar. Então aqui entra a obediência. Quando a gente obedece, a gente dá ouvido a Deus. Diz que antes obedecer a Deus de quê? A homens. Então quando a gente obedece, quando a gente entra a obediência, para a gente obedecer a quem? A Deus. E a Maria sabia que Jesus ia entrar em providência naquela festa. O texto diz que Jesus foi convidado. Isso fez toda a diferença. Sabe por quê? Porque as dificuldades chegam às casas dos servos de Deus. Não é porque a gente é servo do Senhor, não é porque a gente é crente que as dificuldades não chegam nos nossos lares. Não é porque a gente é crente que a nossa vida matrimonial é um mar de rosa. Não é assim. Sempre tem as divergências nos nossos lares, sempre tem o desentendimento nos nossos lares. O inimigo faz com que esses desentendimentos aconteçam nos nossos lares para ver se ele consegue se infiltrar. Mas em meio às dificuldades, em meio aos desentendimentos, entra a providência de Deus na nossa vida. Entra a providência de Deus na vida da família, na vida do casal, e não deixa que as coisas aconteçam do jeito que o inimigo quer que aconteça. Muitas vezes acontece alguma coisa porque a gente não obedece a Deus. A gente dá ouvido à voz do inimigo. Mas aqui, o texto diz que Jesus foi convidado, né? Aqui já acabei de ler, já vi isso aqui. Agora aqui é o seguinte: ilustração. Duas amigas estavam conversando e uma disse: terminei tudo com Roberta. O diabo continuou: sério? Por quê? Ele tinha muitos defeitos. E você devolveu o anel do noivado? Não, o anel não tinha defeito nenhum. Então, ela terminou com o Roberto, seu namoro com o Roberto, porque ele tinha muitos defeitos, mas não entregou o anel do noivado. Segundo ela, o anel do noivado era perfeito. Então, muitas vezes nós precisamos dar um basta para a voz do inimigo e permanecer com o noivo que é Jesus, né? Por uma verdade que é o nosso Deus. O mundo em que Jesus nasceu era pervertido, e a mensagem de Cristo, defendendo a pureza e a santidade contra a imoralidade sexual, contrariava a cultura da época. No meio do caos moral, Jesus reafirmou o modelo bíblico de casamento. Está lá em Mateus 19, 4 a 6. Isso nos mostra que nossa visão de casamento e família deve ser a Bíblia e não a cultura. Hoje em dia as pessoas estão fazendo de casamento brincadeira.
brincadeira. Casa, se casa, faz contrato, fica, mora, desmora, e assim sucessivamente. Então, mas o casamento é uma aliança que você faz, primeiramente com Deus. Você serve uma aliança com Deus. Aconteça o que acontecer. Moisés falou, a não ser por adultério, não pode dar carta de divórcio. Então, mas é tão sério o casamento, porque é uma aliança, é um compromisso, é algo que a pessoa faz com alguém que você nem conhece. E agora que existe esse namoro na internet, né? Não é brinquedo não. Eu entrei num grupo de Salvador, um grupo de oração. Um grupo comum, me colocar lá no grupo, né? Lá em Salvador. De repente, uma pessoa do grupo vai, olha o inimigo, olha Satanás. Aí ela perguntou se eu tinha compromisso. Olha, se eu tinha compromisso. Aí eu falei, sou casado, e bem casado, há 40 anos e amo muito a minha esposa. Aí foi que ela respondeu, então você está no grupo errado, vou botar você no grupo errado. Aquele grupo aqui é grupo de solteiros. Então eu vou botar você no grupo de oração. Eu falei, ô glória, amém por isso. Aí como eu não respondo mensagens, eu não sou de responder mensagens, porque eu não sei porquê, porque sei lá, eu não sei se é a correria da minha vida. Mensagens para mim, quem quiser telefonar para mim, se não telefonar por sujeito de telefone, que fale por telefone, porque por mensagem está sujeito a pessoa até já ter ido embora, ter voltado, e eu não peguei da mensagem que ela mandou. Aí, me botaram nesse grupo de oração, e por eu não responder as mensagens, me tiraram também desse grupo de oração. Então, a obediência a obediência e o milagre está lá em João 2, de 5 a 8. Vamos ler aqui. João 2, de 5 a 8. Diz o seguinte: então ele falou ao servente, ela falou ao servente, fazer tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 métricas. Jesus lhe disse: enchei-o de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala aprovado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde vieram, se bem que os sabiam, os serventes, que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Por este deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou as suas glórias aos seus discípulos, que creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Era para ler só um versículo, mas eu já foi aqui. Então vejamos bem. Então aqui obedecer é um milagre. Maria disse aos serventes: faça tudo o que ele lhe disser. Depois Jesus falou: mulher, que eu contigo. Jesus chegou até os serventes e falou: faça tudo o que ele falar. Muitas vezes complicamos as coisas tentando resolver as coisas sozinho. Eu quero resolver as coisas do meu jeito.
eu quero fazer do meu jeito, mas é melhor a gente fazer com a companhia de quem? De Jesus. Com as orientações de quem? De Jesus. Deus, Ele sabe nos orientar. O Espírito Santo fala ao nosso ouvido para que nós possamos fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. E qual foi o resultado? Muitas vezes complicamos as coisas, tentando resolver sozinho. A humanidade destacou o conceito do casamento oscilando entre extremos de um lado e defensores da promiscuidade do outro. Aqueles que proíbem o sexo, mesmo dentro do casamento, como disse Leibniz, o diabo está sempre tentando nos induzir aos extremos, tanto em deusar quanto difamar. O sexo são atitudes pagãs, não cristãs. Não é sábio tentar corrigir um erro com o outro. O caminho mais seguro é o da obediência. Tem todas as explicações sobre o casamento, sobre a sexualidade, mas hoje em dia parece que as coisas estão mudando de lado, está mudando de rumo. Só a gente presenciando a juventude de hoje. Você já pensou se Jesus estivesse hoje, chegasse hoje, ele está vendo, Jesus está triste, porque ele está vendo tudo, está presenciando tudo. Mas Jesus em pessoa, o que ele faria com essa geração que se encontrou agora? Ele já falou que a geração futura ia ter menos revolta que a Sodoma e Gomorra. Ele falou isso, porque ele sabia que a geração futura era problema, era difícil. Precisamos obedecer, fazer o que Jesus manda, mesmo que isso vá contra a opinião da maioria. Porque nós sabemos que até hoje, as pessoas têm um ditado dizer que a voz do povo é a voz de Deus, mas nada disso. Sempre a maioria não é a voz de Deus. A maioria é a voz do inimigo. Quem foi a maioria? Quem foi que levou Jesus à crucificação? A maioria. O povo gritou: crucifica-os, crucifica-os. Todo mundo queria ver Jesus crucificado, né? Então, assim sucessivamente. A multidão sempre proíbe as coisas sagradas. Bartimeu estava na beira da estrada, gritando pelo nome de Jesus, e a multidão querendo impedir dele falar o nome de Jesus. A mulher do fluxo de sangue queria tocar em Jesus. No momento a multidão falou: não, todas as pessoas abertas, você disse que te tocou. E assim sucessivamente, sempre a multidão, eles não têm voz de Deus, mas sim do inimigo. Aqui, o símbolo de alegria de Jesus trouxe a alegria de volta, e o fruto do milagre foi superior e foi de qualidade maior. A família que foi criada para ser algo que se deteriorará ao longo do tempo, com Jesus é algo que vai ficando cada vez melhor. Famílias assim são corpo do poder de Deus e não vitrina ambulantes do que Jesus pode fazer. O casamento é uma instituição sagrada, criada por Deus, antes do pecado. Nós vimos aí que antes do pecado Deus formou o primeiro casal no Éden, antes do pecado. E todos os dias Deus tinha o prazer de visitar aquele casal no jardim. Era um casal abençoado. Então a mesma coisa Deus quer fazer com os nossos lares. Todos os dias Deus quer visitar os nossos lares. Ele quer fazer presente na nossa família. Ele quer se manter presente dentro do
nossos lados, na nossa casa, nos orientando, nos momentos difíceis. Epa, para um pouquinho, pensa. Nos momentos de dificuldade, epa, eu estou com você. Nos momentos que às vezes a gente fica enfraquecido, com raiva, epa, não é assim não, eu vou te dar paciência para que você possa vencer, e assim por diante. A presença de Jesus muda uma família de água para o vinho. Não é esse vinho que a gente vê, esse vinho fermentado, não. É aquele vinho do milagre. Você já pensou sua família, você ser mudada de água para o vinho? Hoje em dia a pessoa tem que ser mudada do vinho para a água. Porque quantas pessoas estavam lá no vinho aí que fica cambaleando na rua, bebendo, fazendo coisas que não deveria fazer. A palavra de Deus diz que o vinho é encarnecedor, aquele vinho fermentado. Mas o vinho que Jesus está falando aqui é o vinho que ele fez um milagre, aquele vinho que não é fermentado. Aqui tem uma ilustração, que eu gosto dessa ilustração aqui. Um velhinho visitava sua esposa em uma casa de repouso, todos os dias. Ela sofria de Alzheimer, em estágio avançado, e não conhecia mais. Um dia alguém perguntou: por que o Senhor continua a visitá-la? Ela não sabe mais quem é você. O homem respondeu: ela pode até não se lembrar de quem eu sou, mas eu me lembro de quem ela é. Então, isso aqui é amor. Às vezes a gente pode até não se lembrar de Deus, mas Deus não se lembra de quem nós somos. Ele se lembra de nós. E Ele sabe muito bem quem sou eu, quem é vocês. Então aqui, os princípios de Deus para um lar feliz são: primeiro, um compromisso com Jesus, e depois um compromisso inquebrantável uns para com os outros. Isso aqui é o compromisso de Deus para o casamento. Primeiro, um compromisso com Jesus. Eu já passei por situações difíceis sobre família, e eu não desejo que ninguém passe. Porque a pessoa quer saber o que é, quer desejar mal a alguém, é desejar que o inimigo entre na vida de uma pessoa sobre casais. Eu não desejo. E no momento eu pensei muitas coisas, mas graças a Deus trouxe um na minha vida. Deus estava comigo, eu não sabia. Deus estava comigo naquele momento, eu não sabia. E muitas vezes Deus está com as pessoas que nem conhecem Deus, mas Deus está com eles, porque Deus tem um plano na vida daquela pessoa. Amém. E muitas vezes a gente pensa que algo está dando errado e a gente quer consertar pela nossa própria vontade. Eu não consigo consertar as coisas pela minha própria vontade, mas vamos deixar que Deus conserte as coisas pela vontade de Deus. O nosso lar é assim, nossa família é assim, Então, que Deus possa estar assim presente na nossa vida. E quando Jesus anunciou o seu plano a Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. As nossas famílias é bendita, a nossa família é abençoada, porque Abraão, Deus falou isso para Abraão, e nós somos descendentes de Abraão. Você é abençoado do Senhor, eu sou abençoado do Senhor, nossos filhos é abençoado do Senhor, nossa família é abençoada, o nosso lar é abençoado do Senhor. Amém. Porque Deus falou isso para Abraão. E curioso observar que o começo ao fim da sua história na terra, Jesus se importa com a família. Ele começou seu ministério em um casamento. E quando vamos à cruz, em João 19, 25 a 27, vemos uma cena emocionante. No último momento, vendo a morte se aproximar, Jesus colocou sua mão sobre a responsabilidade de João, sua mãe sobre a responsabilidade de João.
e crucificando no meio da dor, ele ainda via sua mãe. Ele teve forças para ver sua mãe, porque o amor tem bons olhos. Jesus pensa a alguém que cuida dela, passa a alguém que cuida dela. A dor de Jesus não impôs sua compaixão. Você não está sozinho. E a mensagem dele para sua mãe agora é uma nova família. Começava uma nova mãe, um novo filho. Essa é uma família que começa na cruz. A família que começa na cruz permanece. Amém. Nós temos colocado a nossa família aos pés da cruz. Nós temos colocado a nossa família aos pés de Jesus. Porque a família que começa com Jesus, ela permanece. A família que nós colocamos ao pé da cruz com Jesus, ela permanece. Ela é uma família fortalecida. Ela é uma família que permanece para sempre. Jesus se refere aos seus seguidores como sua família. Essa é a nova família de Deus. Você não está sozinho. Aqui você encontra uma família que começa na cruz. Nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte de uma família. Alguém um dia me perguntou: você é de onde? Eu sou cearense. E sua família é muito grande. E aqui eu falei: tem uma família maior ainda. Por quê? Eu tenho meus filhos, meus netos. E tem uma família na igreja. Essa família é uma família incomparável. Porque é muito grande a minha família. E Jesus, por quê? Começou aos pés da cruz. Nós começamos nossa família aos pés da cruz. A família cresce, ela multiplica, ela triplica. E é uma família que cresce dia após dia. Quantos querem fazer parte da família de Deus, a família de fé, recebendo Jesus e sendo guiado pelo Espírito Santo? Amém. Você quer? Então vamos colocar em pé, vamos cantar o louvor e logo seguir mais